Oi, aqui é a Andressa e hoje farei a leitura do Código de Ética da Fisioterapia. Resolução número 424, de 8 de julho de 2013, estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia trata dos deveres do fisioterapeuta, no que tange ao controle ético do exercício de sua profissão, sem prejuízo de todos os direitos e prerrogativas assegurados pelo ordenamento jurídico. Parágrafo 1º. Compete ao Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional zelar pela observância dos princípios deste Código, funcionar como Conselho Superior de Ética e Deontologia Profissional, além de firmar jurisprudência e atuar nos casos omissos. Parágrafo 2º. Compete aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, em suas respectivas circunscrições, zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código e funcionar como órgão julgador em primeira instância. Parágrafo 3º. A fim de garantir a execução deste Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, cabe aos inscritos e aos interessados comunicar e observar as normas relativas ao Código de Processo Ético, para que os Conselhos Regionais e Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional possam atuar com clareza e embasamento fatos que caracterizem a não observância deste Código de Ética. Artigo 2º. O profissional que infringir o presente Código se sujeitará às penas disciplinares previstas na legislação em vigor. Capítulo 2. Das responsabilidades fundamentais. Artigo 3º. Para o exercício profissional da fisioterapia, é obrigatória a inscrição no Conselho Regional da circunscrição em que atuar na forma da legislação em vigor, mantendo obrigatoriamente seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema COFITO-CREFITOS. Parágrafo 1º. O fisioterapeuta deve portar sua identificação profissional sempre que em exercício. Parágrafo 2º. A atualização cadastral deve ocorrer minimamente a cada ano, respeitadas as regras específicas quanto ao recadastramento nacional. Artigo 4º. O fisioterapeuta presta assistência ao ser humano, tanto no plano individual quanto coletivo, participando da promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e recuperação da sua saúde e cuidados paliativos, sempre tendo em vista a qualidade de vida, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto, segundo os princípios do sistema de saúde vigente no Brasil. Artigo 5º. O fisioterapeuta avalia sua capacidade técnica e somente aceita atribuição ou assume encargo quando capaz de desempenho seguro para o cliente, paciente, usuário, em respeito aos direitos humanos. Parágrafo único. No exercício de sua atividade profissional, o fisioterapeuta deve observar as normatizações e recomendações relativas à capacitação e à titulação emanadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Artigo 6º. O fisioterapeuta protege o cliente, paciente, usuário e a instituição, programa em que trabalha contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, advertindo o profissional faltoso. Parágrafo único. Se necessário, representa a chefia imediata, a instituição, ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional e ou outros órgãos competentes, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis para salvaguardar a saúde, a participação social, o conforto e a intimidade do cliente, paciente, usuário e das famílias ou a reputação profissional dos membros da equipe. Artigo 7º. O fisioterapeuta deve comunicar à chefia imediata da instituição em que trabalha ou à autoridade competente fato que tenha conhecimento que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética. Artigo 8º. O fisioterapeuta deve se atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, amparando-se nos princípios da beneficência e da não maleficência no desenvolvimento de sua profissão, inserindo-se em programas de educação continuada e de educação permanente. Artigo 9º. Constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta segundo sua área e atribuição específica. Inciso 1º. Assumir responsabilidade técnica por serviço de fisioterapia em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, atendendo a
resolução específica. Inciso 2º. Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições de sua profissão. Inciso 3º. Utilizar todos os conhecimentos técnicos científicos a seu alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente para promover a saúde e prevenir condições que impliquem em perda da qualidade da vida do ser humano. Inciso 4º. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas em lei. Inciso 5º. Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio da bioética de justiça. Inciso 6º. Oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de forma compatível com a dignidade da profissão e a leal concorrência. Inciso 7º. Cumprir os parâmetros assistenciais e o referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos normatizados pelo COFITO. Inciso 8º. Cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos neste código, independente da função ou cargo que ocupa, e levar ao conhecimento do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional o ato atentatório a qualquer de seus dispositivos, salvo as situações previstas em legislação específica. Artigo 10. É proibido ao fisioterapeuta, inciso 1º, negar a assistência ao ser humano ou à coletividade em caso de indubitável urgência, inciso 2º, recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar quando: a linha A, desnecessário, a linha B, proibido por lei ou pela ética profissional, a linha C, atentatório à moral ou à saúde do cliente, paciente, usuário, a linha D, praticado sem o consentimento formal do cliente, paciente, usuário ou de seu representante legal ou responsável, quando se tratar de menor ou incapaz. Inciso 3º, praticar qualquer ato que não esteja regulamentado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Inciso 4º, autorizar a utilização ou não coibi-la, mesmo a título gratuito, de seu nome ou de sociedade que seja sócio, para atos que impliquem na mercantilização da saúde e da fisioterapia em detrimento da responsabilidade social e socioambiental. Inciso 5º, divulgar para fins de autopromoção, declaração, atestado, imagem ou carta de agradecimento emitida por cliente, paciente, usuário ou familiar deste, em razão de serviço profissional prestado. Inciso 6º, deixar de atender a convocação do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional a que pertencer ou do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Inciso 7º, usar da profissão para corromper a moral e os costumes, cometer ou favorecer contravenções e crimes, bem como adotar atos que caracterizem assédios moral ou sexual. Inciso 8º, induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e religiosas quando no exercício de suas funções profissionais. Inciso 9º, deixar de comunicar ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional recusa, demissão ou exoneração de cargo, função ou emprego que foi motivada pela necessidade de preservar os legítimos interesses de sua profissão. Capítulo 3. Do relacionamento com o cliente, paciente, usuário. Artigo 11. O fisioterapeuta deve zelar pela provisão e manutenção de adequada assistência ao seu cliente, paciente, usuário, amparados em métodos e técnicas reconhecidos ou regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Artigo 12. O fisioterapeuta deve se responsabilizar pela elaboração do diagnóstico fisioterapêutico, instituir e aplicar o plano de tratamento e conceder alta para o cliente, paciente, usuário ou, quando julgar necessário,
encaminhar o mesmo a outro profissional. Artigo 13. O fisioterapeuta deve zelar para que o prontuário do cliente, paciente, usuário permaneça fora do alcance de estranhos à equipe de saúde da instituição, salvo quando outra conduta seja expressamente recomendada pela direção da instituição e que tenha amparo legal. Artigo 14. Constituem-se deveres fundamentais dos fisioterapeutas relacionados à assistência ao cliente, paciente, usuário. Inciso 1. Respeitar a vida humana desde a concepção até a morte, jamais cooperando em ato em que voluntariamente se atente contra ela ou que coloque em risco a integridade física, psíquica, moral, cultural e social do ser humano. Inciso 2. Prestar assistência ao ser humano, respeitados a sua dignidade e os direitos humanos, de modo a que a prioridade no atendimento obedeça a razões de urgência, independente de qualquer consideração relativa à raça, etnia, nacionalidade, credo sociopolítico, gênero, religião, cultura, condições socioeconômicas, orientação sexual e qualquer outra forma de preconceito, sempre em defesa da vida. Inciso 3. Respeitar o natural pudor e a intimidade do cliente, paciente, usuário. Inciso 4. Respeitar o princípio bioético de autonomia, beneficência e não maleficência do cliente, paciente, usuário, de decidir sobre a sua pessoa e seu bem-estar. Inciso 5. Informar ao cliente, paciente, usuário quanto à consulta fisioterapêutica, diagnóstico e prognóstico fisioterapêuticos, objetivos do tratamento, condutas e procedimentos a serem adotados, esclarecendo-o ou o seu responsável legal. Inciso 6. Prestar assistência fisioterapêutica respeitando os princípios da bioética. Artigo 15. É proibido ao fisioterapeuta, inciso 1, abandonar o cliente, paciente, usuário em meio a tratamento, sem a garantia de continuidade de assistência, salvo por motivo relevante. Inciso 2. Dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico de forma não presencial, salvo em casos regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Inciso 3. Divulgar e prometer terapia infalível, secreta ou descoberta cuja eficácia não seja comprovada. Inciso 4. Prescrever tratamento fisioterapêutico sem realização de consulta, exceto em caso de indubitável urgência. Inciso 5. Inserir em anúncio ou divulgação profissional, bem como expor em seu local de atendimento, trabalho, nome, iniciais de nome, endereço, fotografia, inclusive aquelas que comparam quadros anteriores e posteriores ao tratamento realizado ou qualquer outra referência que possibilite a identificação de cliente, paciente, usuário, salvo para divulgação em comunicações e eventos de cunho acadêmico-científico, com a autorização formal prévia do cliente, paciente, usuário ou do responsável legal. Capítulo 4. Do relacionamento com a equipe. Artigo 16. O fisioterapeuta, enquanto participante de equipes multiprofissionais e interdisciplinares constituídas em programas e políticas de saúde, tanto no âmbito público quanto privado, deve colaborar com seus conhecimentos na assistência ao ser humano, devendo envidar todos os esforços para o desenvolvimento de um trabalho harmônico na equipe. Artigo 17. É dever fundamental do fisioterapeuta incentivar o pessoal sob a sua direção, coordenação, supervisão e orientação na busca da qualificação continuada e permanente em benefício do cliente, paciente, usuário e do desenvolvimento da profissão, respeitando sua autonomia. Artigo 18. A responsabilidade do fisioterapeuta por erro cometido em sua atuação profissional não é diminuída, mesmo quando cometido o erro na coletividade de uma instituição ou de uma equipe, e será apurada na medida de sua culpabilidade. Artigo 19. O fisioterapeuta deve reprovar quem infringir postulado ético ou dispositivo legal e representar ao Conselho Regional e Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional de acordo com o previsto no Código de Processo Ético Disciplinar e, quando for o caso, aos demais órgãos competentes. Artigo 20. O fisioterapeuta
ao participar de eventos culturais, científicos e políticos com colega ou outros profissionais, deve ser respeitoso e cordial para com os participantes, evitando qualquer referência que possa ofender a reputação moral, científica e política dos mesmos. Artigo 21. O fisioterapeuta deve tratar os colegas, membros e não membros da equipe de saúde e outros profissionais com respeito e urbanidade, sejam verbalmente, por escrito ou por via eletrônica, não prescindindo de igual tratamento de suas prerrogativas. Artigo 22. O fisioterapeuta solicitado para cooperar em diagnóstico ou orientar em tratamento considera o cliente, paciente, usuário como permanecendo sob os cuidados do solicitante. Artigo 23. O fisioterapeuta que solicita para cliente, paciente, usuário, sob sua assistência, os serviços especializados de colega, não deve indicar a este conduta profissional. Artigo 24. O fisioterapeuta que recebe o cliente, paciente, usuário, confiado por colega, em razão de impedimento eventual deste, deve reencaminhar o cliente, paciente, usuário ao colega, uma vez cessado o impedimento. Artigo 25. É proibido ao fisioterapeuta, inciso 1º, concorrer a qualquer título para que outrem pratique crime, contravenção penal ou ato que infrinja postulado ético profissional. Inciso 2º, pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, bem como praticar ato que importe em concorrência desleal ou acarrete danos ao desempenho profissional de colega ou aos legítimos interesses da profissão. Inciso 3º, utilizar de sua posição hierárquica para induzir ou persuadir seus colegas subordinados a executar condutas ou atos que firam princípios éticos ou sua autonomia profissional. Inciso 4º, utilizar de sua posição hierárquica para impedir, prejudicar ou dificultar que seus subordinados realizem seus trabalhos ou atuem dentro dos princípios éticos. Inciso 5º, concorrer de qualquer modo para que outrem exerça ilegalmente atividade própria do fisioterapeuta. Inciso 6º, permitir, mesmo a título gratuito, que seu nome conste do quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, ambulatório, consultório, clínica, policlínica, escola, curso, entidade desportiva ou qualquer outra instituição, pública ou privada, ou estabelecimento congênere, similar ou análogo, sem nele exercer as atividades de fisioterapeuta. Inciso 7º, permitir que trabalho que executou seja assinado por outro profissional, bem como assinar trabalho que não executou ou do qual não tenha participado. Inciso 8º, angariar ou captar serviço ou cliente, paciente, usuário, com ou sem a intervenção de terceiro, utilizando recurso incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal. Inciso 9º, desviar de forma antiética para outro serviço, cliente, paciente, usuário, que esteja em atendimento fisioterapêutico em instituição. Inciso 10º, desviar de forma antiética para si ou para outrem, cliente, paciente, usuário de colega. Inciso 11º, atender a cliente, paciente, usuário que saiba estar em tratamento com colega, ressalvadas as seguintes hipóteses. A linha A pedido do colega. A linha B, em caso de indubitável urgência. E a linha C, quando procurado espontaneamente pelo cliente, paciente, usuário. Capítulo 5. Das responsabilidades no exercício da fisioterapia. Artigo 26. O fisioterapeuta deve atuar em consonância à Política Nacional de Saúde, promovendo os preceitos da saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado. Artigo 27. O fisioterapeuta deve empenhar-se na melhoria das condições da assistência fisioterapêutica e nos padrões de qualidade dos serviços de fisioterapia, no que concerne às políticas públicas, à educação sanitária e às respectivas legislações. Artigo 28. O fisioterapeuta deve ser solidário aos movimentos em defesa da dignidade profissional, seja por remuneração condigna, seja por condições de trabalho compatíveis,
com o exercício ético profissional e seu aprimoramento. Artigo 29. O fisioterapeuta deve ser pontual no cumprimento das obrigações pecuniárias inerentes ao exercício da fisioterapia. Artigo 30. É proibido ao fisioterapeuta, inciso 1º, promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa que não esteja de acordo com as normas reguladoras da ética em pesquisa. Inciso 2º, divulgar e declarar possuir títulos acadêmicos que não possa comprovar ou de especialista profissional que não atenda às regulamentações específicas editadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Inciso 3º, utilizar para fins de identificação profissional titulações outras que não sejam aquelas reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, salvo titulação acadêmica stricto sensu, ou omitir sua titulação profissional sempre que se anunciar em eventos científicos, anúncio profissional e outros. Inciso 4º. Substituir a titulação de fisioterapeuta por expressões genéricas, tais como terapeuta corporal, terapeuta de mão, terapeuta funcional, terapeuta morfoanalista, terapeuta holístico, RPGista, quiropraxista, osteopata, pilatista, bobatiano, esteticista, entre outros. Inciso 5º. Exigir de maneira antiética de instituição ou cliente, paciente, usuário, outras vantagens além do que lhe é devido em razão de contrato, honorários ou exercício de cargo, função ou emprego, como também receber de pessoa física ou jurídica, comissão, remuneração, benefício ou vantagem por encaminhamento de cliente, paciente, usuário ou que não corresponda a serviço efetivamente prestado. Inciso 6º. Deixar de comunicar formalmente ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da região da recusa do registro por parte da instituição ou serviços obrigados a tal registro. Inciso 7º. Deixar de comunicar formalmente à instituição onde trabalha da necessidade de registro no Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da circunscrição, salvo nos casos de empresas legalmente desobrigadas de tal registro. Inciso 8º. Trabalhar ou ser colaborador de entidade na qual sejam desrespeitados princípios éticos, bioéticos e a autonomia profissional, bem como condições de adequada assistência ao cliente, paciente, usuário. Inciso 9º. Promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa em que direito inalienável do ser humano seja violado, ou acarrete risco à vida ou de dano à sua saúde, respeitando as normas éticas, bioéticas e legais em vigor. Inciso 10. Utilizar equipamentos terapêuticos que não sejam reconhecidos pelo COFITO, de acordo com resolução específica. Inciso 11. Usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados em serviço privado. Inciso 12. Sob qualquer forma, a transmissão de conhecimento, ensinar procedimentos próprios da fisioterapia, visando a formação profissional de outrem, que não seja acadêmico ou profissional de fisioterapia. Artigo 31. O fisioterapeuta, no exercício da responsabilidade técnica, deve cumprir a resolução específica a fim de garantir os aspectos técnicos, éticos e bioéticos reconhecidos e normatizados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Capítulo 6. Do sigilo profissional. Artigo 32. É proibido ao fisioterapeuta, inciso 1º, revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Inciso 2º. Negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. Inciso 3º. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir cliente, paciente, usuário ou sua imagem em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos fisioterapêuticos em qualquer meio de comunicação, salvo quando autorizado pelo cliente, paciente, usuário ou seu responsável legal. Parágrafo único. Compreende-se como justa causa, demanda judicial ou qualquer previsão legal que determine a divulgação. Capítulo 7.
do fisioterapeuta perante as entidades de classe. Artigo 33. O fisioterapeuta, por sua atuação nos órgãos de representação política e profissional, deve participar de determinação de condições justas de trabalho e do aprimoramento técnico, científico e cultural para o exercício da profissão. Artigo 34. É recomendado ao fisioterapeuta, com vistas à responsabilidade social e consciência política, pertencer a entidades associativas da classe de caráter cultural, social, científico ou sindical a nível local ou nacional em que exerce sua atividade profissional. Artigo 35. É proibido ao fisioterapeuta, inclusive na condição de docente, manifestar, divulgar ou fomentar conteúdo que atente de forma depreciativa contra órgão e entidade de classe, assim como a moral de seus respectivos representantes, utilizando-se de qualquer meio de comunicação. Capítulo 8. Dos honorários. Artigo 36. O fisioterapeuta tem direito à justa remuneração por seus serviços profissionais. Artigo 37. O fisioterapeuta, na fixação de seus honorários, deve considerar como parâmetro básico o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. Artigo 38. O fisioterapeuta pode deixar de cobrar honorários por assistência prestada a: inciso 1º, ascendente, descendente, colateral, afim ou pessoa que viva sob sua dependência econômica. Inciso 2º, colega ou pessoa que viva sob a dependência econômica deste, ressalvado o recebimento do valor do material porventura despendido na prestação da assistência. Inciso 3º, pessoa reconhecidamente hipossuficiente de recursos econômicos. Artigo 39. É proibido ao fisioterapeuta prestar assistência profissional gratuita ou a preço ínfimo, ressalvado o disposto no artigo 38. Entendendo-se por preço ínfimo, valor inferior ao Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. Artigo 40. É proibido ao fisioterapeuta, inciso 1º, afixar valor de honorários fora do local da assistência fisioterapêutica ou promover sua divulgação de forma incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal. Inciso 2º. Cobrar honorários de cliente, paciente, usuário em instituição que se destina à prestação de serviços públicos ou receber remuneração de cliente, paciente, usuário como complemento de salários ou de honorários. Inciso 3º. Obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de órteses ou produtos de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência direta em virtude de sua atividade profissional. Capítulo 9. Da docência, preceptoria, pesquisa e publicação. Artigo 41. No exercício da docência, preceptoria, pesquisa e produção científica, o fisioterapeuta deverá nortear sua prática de ensino, pesquisa e extensão nos princípios deontológicos, éticos e bioéticos da profissão e da vida humana, observando, inciso 1º, que a crítica a teorias, métodos ou técnicas seja de forma impessoal, não visando ao autor, mas ao tema e ao seu conteúdo. Inciso 2º, que seja obtida previamente autorização por escrito de cliente, paciente, usuário ou de seu representante legal, por meio de assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido para uso de dados ou no termo próprio de liberação para uso de imagem. Inciso 3º, que é responsável por intervenções e trabalhos acadêmicos executados por alunos sob sua supervisão. Inciso 4º, que é responsável por ações realizadas por residentes sob sua preceptoria. Inciso 5º, que não deve apropriar-se de material didático de outrem, ocultando sua autoria, sem as devidas anuência e autorização formal. Inciso 6º, que deve primar pelo respeito à legislação atinente aos estágios, denunciando ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional qualquer fato que caracterize o exercício ilegal da profissão pelo acadêmico
ou sujeição do acadêmico a situações que não garantam a qualificação técnico-científica do mesmo. Inciso 7º. O cuidado em não instigar ou induzir alunos sob sua supervisão contra órgãos ou entidades de classe, estimulando a livre construção do pensamento crítico. Inciso 8º. A proibição, sob qualquer forma de transmissão de conhecimento, do ensino de procedimentos próprios da fisioterapia, visando a formação profissional de outrem, exceto acadêmicos e profissionais de fisioterapia. Artigo 42. Na pesquisa, cabe ao profissional cumprir as normas dos órgãos competentes e a legislação específica, considerando a segurança da pessoa, da família ou coletividade e do meio ambiente acima do interesse da ciência. O fisioterapeuta deve obter por escrito o consentimento livre e esclarecido dos participantes ou responsáveis legais, informando sobre a natureza, riscos e benefícios da pesquisa, disponibilizando posteriormente, a critério do autor, os resultados da comunidade científica e à sociedade. Artigo 43. É vedado ao fisioterapeuta exercer a atividade de docência e pesquisa sem que esteja devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional de sua circunscrição, sempre que essas atividades envolverem assistência ao cliente, paciente, usuário ou prática profissional. Artigo 44. O fisioterapeuta é proibido, quando atuando em pesquisa, inciso 1º, servir-se de posição hierárquica para impedir ou dificultar a utilização das instalações e outros recursos sob sua direção para o desenvolvimento de pesquisa, salvo por motivos relevantes e justificáveis. Inciso 2º, servir-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome na coautoria de obra científica da qual não tenha efetivamente participado. Inciso 3º. Induzir ou contribuir para a manipulação de dados de pesquisa que beneficiem serviços, instituições ou a si mesmo. Inciso 4º. Deixar de manter independência profissional e científica em relação a financiadores de pesquisa, satisfazendo interesse comercial ou obtendo vantagens pessoais. Inciso 5º. Publicar ou divulgar informações inverossímeis ou dados manipulados que venham a prejudicar o julgamento crítico de outros profissionais, gerando prejuízos para o cliente, paciente, usuário ou para o desenvolvimento da profissão. Inciso 6º. Promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa em que direito inalienável do ser humano seja violado, ou acarrete risco à vida ou de dano à sua saúde, à participação social ou ao meio ambiente, respeitando as normas ético-legais em vigor. Artigo 45. Na publicação e divulgação de trabalhos científicos, o fisioterapeuta deverá garantir a veracidade dos dados e informações em benefício da ciência. Parágrafo único. O fisioterapeuta deve garantir que as informações publicadas em seus trabalhos científicos não identifiquem os sujeitos da pesquisa individualmente, salvo previsto no inciso 2º do artigo 41. Capítulo 10. Da divulgação profissional. Artigo 46. Ao promover publicamente os seus serviços em qualquer meio de comunicação, o fisioterapeuta deve fazê-lo com exatidão e dignidade, observando os preceitos deste Código, bem como as normas do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Artigo 47. A utilização da rede mundial de computadores, internet, para fins profissionais deve seguir os preceitos deste Código e demais normatizações pertinentes. Artigo 48. Nos anúncios, placas e impressos, bem como divulgação em meio eletrônico, devem constar o nome do profissional, da profissão e o número de inscrição no Conselho Regional, podendo ainda consignar, inciso 1º, os títulos de especialidade profissional que possua e que sejam reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, para os quais o fisioterapeuta esteja habilitado. Inciso 2º, título de formação acadêmica, stricto sensu. Inciso 3º, o endereço, telefone, endereço eletrônico, horário de trabalho, convênios e credenciamentos. Inciso 4º, instalações, equipamentos e métodos de tratamento, respeitando legislação vigente e resolução específica. Inciso 5º, logomarca, logotipo
ou heráldicos determinados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Inciso 6º. Logomarca, logotipo ou símbolos de entidades, empresas, sociedades, associações ou federações às quais o fisioterapeuta esteja legalmente vinculado. Inciso 7º. Logomarca ou logotipo próprio condizentes com a dignidade profissional. Artigo 49. É permitido ao fisioterapeuta que atua em serviço multiprofissional divulgar sua atividade profissional em anúncio coletivo, observando os preceitos deste Código e a dignidade da profissão. Artigo 50. Quando o fisioterapeuta, em serviço ou consultório próprio, utilizar nome fantasia, sua divulgação deverá respeitar o preceituado neste Código e a dignidade da profissão. Artigo 51. Na divulgação em meio eletrônico de textos, imagens e vídeos com orientações para o cliente, paciente, usuário e coletividade, o fisioterapeuta deverá observar o preceituado neste Código. Artigo 52. Em artigos, entrevistas e outros pronunciamentos públicos, em qualquer meio de comunicação, o fisioterapeuta responderá perante o Conselho Regional e Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional pela impropriedade técnica ou transgressão às leis e normas regulamentares do exercício profissional. Capítulo 11. Das disposições gerais. Artigo 53. Ao infrator deste Código são aplicadas as penas disciplinares previstas no artigo 17 da Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975. Artigo 54. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da constatação oficial do fato. Parágrafo 1º. Aplica-se a prescrição a todo o processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Parágrafo 2º. A prescrição interrompe-se, inciso 1º, pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. Inciso 2º, pela decisão condenatória recorrível, singular ou colegiada de qualquer órgão julgador dos Conselhos Regional e Federal da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. Artigo 55. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Artigo 56. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 57. Revogam-se as resoluções COFITO 29/82 e COFITO 10/78. Finalizada a leitura do Código de Ética da Fisioterapia. Veja outros vídeos e áudios aqui no canal Fisioterapeuta Aprovada. Obrigada!